Bom dia a todos. Estamos aqui nessa terça-feira, né? Para estudarmos mais um tópico da nossa lição que tem como tema apelando a mentes e corações. Então vamos para o tópico 3, que traz o tema lidando com diferentes mentalidades. Não que Paulo não tivesse lidado ainda com diferentes mentalidades, né? Mas nesse lugar foi totalmente diferente. Que bênçãos havia em Bereia? E como isso é uma lição para nós? Então, Paulo embarcou, né, em viagem para Bereia, vindo de Tessalônica, né? Fugindo ali do tumulto daquela cidade que foi causado pelos judeus, né? O tumulto que foi causado pelos judeus ali naquele lugar. Então ele chegou em um lugar chamado Bereia, né? E como ele tinha costume, ele procurou, né, a sinagoga dos judeus. Então, estes judeus foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, né? Então, isso foi o que aconteceu em Bereia. De sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos varões. Então, isso foi o que aconteceu lá, né? Os judeus ali, eles acataram a palavra, né? Eles ouviram a Paulo com atenção e depois eles foram examinar na palavra se realmente Paulo estava falando a verdade. E quando eles viram que Paulo pregava a verdade, eles aceitaram a palavra, né? E creram no enviado de Deus. Então, como isso é uma lição para nós? A lição que nós devemos tirar é que não devemos, assim, essa foi a que eu tirei para mim. Não devemos ser aquele crente que só escuta a palavra na igreja, né? A lição que nós devemos tirar é que quando nós escutamos um sermão, nós escutamos a palavra de Deus, devemos trazer para casa e examinar. Examinar para ver se há verdade, se há falha, somos todos falhos, né, seres humanos, né? E crer naquilo que está sendo pregado, se estiver de acordo com a palavra de Deus, né? Então, essa é a lição que eu tirei para mim. Que todo aquele que afirma crer que o Senhor breve virá, examine as Escrituras como nunca, pois Satanás está decidido a usar todos os artifícios possíveis para manter as almas em trevas e cegar a mente para os perigos atuais. Que todo crente tome a Bíblia com fervorosa oração, para que seja iluminado pelo Espírito Santo quanto ao que é a verdade, a fim de que possa saber mais de Deus e de Jesus Cristo e a quem ele enviou. Procure a verdade como se fosse um tesouro escondido e desaponte o inimigo. O tempo de prova está justamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo Redentor, que perdoa o pecado. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. Pois todo aquele a quem foi enviada a mensagem de advertência tem a tarefa de exaltar a Jesus e de apresentá-lo ao mundo. Essa é a nossa missão. Para que tipo de lugar Paulo foi levado às pressas e por quê? Mais uma vez. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Isso foi o que aconteceu. Então, por isso, Paulo foi levado às pressas para Atenas, né? Então, no mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar. Mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então, mais uma vez, o servo de Deus teve que ser retirado às pressas do seu lugar de trabalho, do seu lugar aonde ele estava ministrando a palavra, por perseguição, né, por parte daqueles que deviam ser os acolhedores, os maiores apoiadores da palavra de Deus, né? Então, Paulo foi agora levado para a capital da Grécia, né, para Atenas, né? E lá, né, ele se sentiu sozinho, né? E diz que os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele,
o mais depressa possível partiram, né? Primeiro foi Paulo, depois Silas e Timóteo foi também para Atenas. Diz que a cidade de Atenas era a metrópole do paganismo. Paulo não encontrou ali uma população ignorante e crédula, como em Listra, mas um povo famoso pela inteligência e cultura. Era um povo totalmente diferente, né? Por toda parte, o olhar contemplava estátuas de deuses e heróis divinizados pela história e poesia. Enquanto a arquitetura e as pinturas magníficas representavam glória nacional e a adoração popular de divindades pagãs. Os sentidos do povo ficavam fascinados pela beleza e esplendor da arte. Era uma cidade belíssima, né? Por todo lado, santuários e templos que envolviam gastos incalculáveis, erguiam formas maciças, comemoravam-se vitórias de armas e feitos de célebres homens por meio de esculturas, santuários e tabuinhas. Tudo isso fazia de Atenas uma vasta galeria de arte. Então foi aí que Paulo, Silas e Timóteo, né, foram parar para levar a mensagem de Deus agora a um povo totalmente pagão, onde não tinha quase ninguém, eu acho que ninguém com conhecimento da palavra de Deus, né? Então, na próxima lição, nós veremos o resultado, um pouquinho mais dessa história. Que Deus nos abençoe, tenham todos um ótimo dia e até amanhã.